Fala galerinha, beleza aí com vocês? E seu Gustavo, como é que tá essa sexta-feira aí, essa manhã de sexta, animado? Não dormiu ainda, Gustavo? O que você ficou fazendo que não dormiu, cara? Tô chegando. Até agora estamos em 11. Esperar mais um minuto, daí começa a chamada. Daí a gente dá sequência aí na aula de hoje. Tá certo? Galera, recebi algumas mensagens na Agenda Edu pedindo para eu confirmar se tinha recebido o e-mail do trabalho e tudo. E eu tinha respondido que ontem à tarde mesmo eu ia confirmar. Só que não deu tempo ontem de eu olhar meu e-mail, né? Mandar um e-mail para todo mundo confirmando o recebimento. Farei isso hoje, tá? Mas, no modo geral, assim, recebi de todo mundo, basicamente, né? Não tive problemas em relação a pessoas, em questão das pessoas me enviarem, tá? Não tive problema nessa parte do e-mail, beleza? Então, só estou avisando isso por causa que eu tinha dado uma devolutiva que queria fazer ontem, mas aí acabei fazendo outras coisas de trabalho também e não deu tempo de eu olhar o e-mail e responder, porque daí responder um por um, né? Daí já ia abrindo e-mail, baixando o arquivo e respondendo, falando que já tinha recebido. Tá? Farei isso hoje, não precisa ter preocupações, ok? Bom, vamos lá fazer a chamada, depois quem chegar pega. Amanda, Caio. Calma, Sora, pra falar? Tá chamado. Ah, desculpa, presente. Aí.
Fernanda, Aqui. Guilherme Gonçalves, Oi, senhor. Guilherme Toral, Gustavo, Eu. Alessa, Hilary, Igor, o Igor respondeu aqui no chat. Isabelle Posani, Isabelle Cortesani, João Pedro, Presente. João Vitor, Júlia, Aqui. Larissa, Aqui. Letícia, Luana, Lucas Martins, respondeu aqui no chat. Lucas Rosário, Natan, Raíssa, pessoal, só uma observação importante a ser feita em relação à chamada que eu não falei na aula anterior, mas acabou acontecendo em algumas salas, né? Que é assim, eu tenho percebido que algumas pessoas respondem a chamada, fica um tempo na aula, depois sai. Se acontecer isso, né, a gente dá para perceber, porque a gente consegue ver quem que está, a quantidade de participantes na sala e tal, todos os pormenores aí. Se acontecer isso, eu pego e tiro a presença da aula, tá? Óbvio que em casos, vamos supor, a internet de fulano de tal tá muito ruim, não tá dando para pegar. Aí pede para alguém me avisar ou manda a própria mensagem no chat aqui no reservadamente, né? Que daí aí eu não tiro a presença, né? Se foi por causa de algum problema, alguma causa que te obrigou a sair da aula, beleza, mas se não falar, se saiu sem falar nada, depois eu tiro a presença. E lembrando que a presença, o trabalho que vocês estão fazendo, vai lá depois naquele ponto extra da média de vocês. Ok, galera? Pois bem, meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos terminar essa parte da Revolução Chinesa, né? Então a gente começa, como eu falei na aula anterior, agora a gente já está caminhando já, né, para acabar esse tema da Guerra Fria, e agora a gente começa a ver as revoluções, né? A gente começa a ver as consequências no mundo da Guerra Fria. Então, veja bem, qual que é o raciocínio que a gente veio fazendo? Primeiro, a gente falou o que foi Guerra Fria, né? Definiu sobre a Guerra Fria, trabalhou bem a relação da União Soviética com os Estados Unidos, né? Essa relação conturbada da Guerra Fria com do socialismo com o capitalismo. E aí vimos também a questão dos discursos que foram proferidos nesse período,
né? Então a gente viu lá o discurso do macartismo, viu a doutrina Zhdanov, a doutrina de Stalin e por aí vai. Eu achei aqui as minhas umas anotações. Eu acho que tem algumas coisas que ficam bem sucintas aqui para vocês lembrarem. Então, quando a gente fala sobre o discurso de Churchill, né, do Winston Churchill, é um discurso que procura frear os avanços comunistas, tá? Então, acho que assim fica mais fácil. Quem tem aqui as anotações, quando a gente falou sobre os discursos e tal, dá para vocês fazerem esse adendo. Aí, no discurso de Stalin, né, nós vemos a questão que Stalin procura expandir o socialismo, tá? Sobre a justificativa de estar defendendo democracias populares. Truman, o discurso, toda a doutrina Truman, todo o discurso de Truman fica em volta, né, do apoio aos países livres, aquilo que ele chama, né, de apoio às democracias livres, né, contra o totalitarismo do socialismo. E Zhdanov, né, a doutrina de Andrei Zhdanov, na verdade, rebate a doutrina de Truman, fala que os capitalistas, em especial os norte-americanos, não são favores da democracia, eles são imperialistas, e que são os soviéticos. Então, na doutrina Zhdanov, nós temos a defesa do socialismo, pois o socialismo se apresenta aqui com uma posição anti-imperialista, ok? Aí, então, na terça-feira, nós começamos a ver sobre a Revolução Chinesa. Nós vimos toda a questão do desenvolvimento da sociedade chinesa, né, do desenvolvimento político da China. Então, brevemente, nós saímos de um país que era controlado, que era controlado por um imperador, mas que esse imperador era extremamente frágil, era fraco, né, politicamente, por causa que ele acabava aceitando os abusos, né, das visões imperialistas das potências europeias, ora das potências europeias, ora do Japão, ora dos Estados Unidos, né? Então, basicamente, embora a China tivesse um imperador, o que nós temos é que ela tem uma história de ser dominada por outros países. Dentro disso tudo, nós vimos que teve a formação do Partido Nacional do Povo. O Partido Nacionalista. Deixa eu confirmar. Partido Nacional do Povo, Partido Nacionalista. Partido Nacionalista do Povo, tá? Que vai receber, em chinês, vai receber lá o nome de Kuomintang, tá? Então, quando a gente falar sobre Partido Nacionalista do Povo na China ou Kuomintang, é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Gustavo, quem é que fundou o Kuomintang? Gustavo, tá aí? Beleza. Deixa eu ver. Guilherme Barros, você lembra quem que fundou o Kuomintang? Não, senhor, eu não lembro. Vocês estão com a apostila aberta aí? Posso falar? Pode? Sun Yat-sen. Isso mesmo. Então, Sun Yat-sen, né? Lembra que até fiz a brincadeira com o nome dele, que não vou repetir aqui. Né? Mas Sun Yat-sen, ele é o fundador desse partido nacionalista. Aproveitando a brecha, quais são os pressupostos desse partido? Ou seja, qual é a ideia política desse partido? Alguém pode me responder? Posso falar? Pode. Reformas econômicas
E o fim da dinastia dominante. Reformas econômicas e fim da... Dinastia dominante. Isso mesmo, reformas econômicas, fim da dinastia dominante e também expulsão dos estrangeiros, tá? Acrescenta aí que é um outro ponto importante que nós temos que observar dentro da formação do Komitang, beleza? Então veja que o discurso nacionalista é isso, o que é o nacionalismo? Eu quero cada vez mais mais o meu Estado, mais a minha nação, mais identificação com a minha pátria, tá? Até que muitas vezes eu falo, é um amor exagerado à sua pátria, tá? Nesse caso, o nacionalismo chinês, veja, nós temos lá Sun Yat-sen, que gostava, vamos colocar assim por dizer, que amava tanto a pátria dele, tanto. Eu disse, mano, chega, eu quero a China somente para os chineses. Eu não quero mais a China sendo explorada pelos estrangeiros, tá? E é óbvio que se a China está sendo explorada pelos estrangeiros é porque alguém está deixando, é o nosso imperador. Então, por isso que deveria se tirar a dinastia vigente. E, ora, você expulsando os estrangeiros, tirando a dinastia vigente ou a dinastia dominante, você necessariamente tem que fazer reformas econômicas, beleza? Então, dentro disso é importante lembrar que depois, né, a partir da formação do Komitang, nós temos uma ampla aceitação, né, do Komitang na China. Literalmente na camada popular da China. E com isso nós temos a proclamação da República Chinesa, beleza? Aí sai Yat-sen, entra Chiang Kai-shek, tá? E dentro desse percurso, dentro desse período, né, na transição de Yat-sen para Kai-shek, nós temos a formação do Partido Comunista Chinês, beleza? Lembrando que o partido... deixa eu fazer essa... eu ia falar, né? Mas agora vou aproveitar e vou perguntar para alguém. Lucas Martins, quem foram os fundadores, né? Quem foram os fundadores do Partido Comunista Chinês? Lucas, tá aí? Lucas. Letícia, você sabe me falar quem foram os fundadores do Partido Comunista Chinês? Letícia. Tranquilo, Letícia, não precisa pedir desculpa, não. Vamos lá. Larissa, você saberia me falar quem foram os fundadores do Partido Comunista Chinês? Foi o Mao Tse-tung, Xu Enlai e Deng Xiaoping. Isso mesmo. Tá, então, nós temos ali... deixa eu voltar aqui no slide. Nós temos, então, a formação do Partido Chinês, né, a partir de Mao Tse-tung, Xu Enlai e Lin Piao, tá? Na qual, dentre esses três, o líder, tá, do partido era Mao Tse-tung. Galera, eu tenho, pelas respostas de vocês, ou de alguns de vocês, me tem vindo à cabeça que vocês não têm feito o hábito de anotar as coisas, tá?
E alguns até mesmo devem assistir a aula de um modo mais confortável. Pode assistir de um modo mais confortável, mas lembra, a gente está em aula. Então, tente anotar essa matéria. Ano que vem, vocês não vão ficar revendo essa matéria, tá? A gente está passando a matéria. Então, é importante estarem com a apostila do lado, anotarem, né? Tirar a dúvida quando tiver, tá? Porque essas perguntas que eu estou fazendo, na verdade, são retomadas de conteúdo e muitas delas estão das respostas que eu perguntei, estão na apostila ou deveria estar em anotações de vocês porque foram passadas no slide, tá? Então, fica aqui essa observação. Bom, dito isso, nós temos que o comunismo na China, ele tem uma visão diferente, tinha uma visão diferente do comunismo soviético. A saber, Mao Tse-tung, ele defendia a tese de que a revolução, a luta de classes a revolução, né, deveria ser feita via campo, né, via uma revolta camponesa, do que via uma revolução urbana, né, contrariando as ideias do socialismo soviético, tá certo? Mas é importante ressaltar que nesse momento o Partido Comunista Chinês está muito alinhado, com o discurso soviético, tá? Ou melhor dizendo, está muito alinhado com a União Soviética. Mais para frente a gente vai ver que eles vão romper relações diplomáticas. Pois bem, dentro disso tudo, nós temos aí também, depois do surgimento do Partido Comunista, é fato, que a gente falou na aula anterior, que os comunistas não vão ser bem aceitos pelos nacionalistas, então Kai-shek, ele promove o massacre em Xangai. Alguém poderia me dizer o que foi o massacre em Xangai? Foi o apoio à burguesia e assassinou as pessoas do Partido Comunista Chinês. Isso, então vamos lá. A burguesia ela acaba apoiando, né, o Kuomintang, o Partido Nacionalista do Povo, justamente por dentro dessa polarização, o Partido Nacionalista ele vai se caracterizar como um partido capitalista ou um partido de direita, né? A gente vai ver daqui a pouco que ele vai ter o apoio das potências capitalistas por detrás, então a gente vai ter o apoio da burguesia. E nisso, Kai-shek ele autoriza, né, a execução de milhares de comunistas, né, na cidade de Xangai. Entre os que morrem, acaba sendo a primeira mulher de Mao Tse-tung e também o primeiro filho. Guilherme, você pediu para eu voltar aos slides. Qual slide em específico? Sir, que fala dos fundadores. Ah, beleza. Raíssa, no final da aula, me lembra de colocar a presença para você, tá? Posso passar ou... beleza. Então, nós tivemos, né, na última aula, nós paramos aqui em relação ao massacre de Xangai, né? Porque o que acontece? Quando tem um massacre, então, de Xangai, os comunistas, eles vão pegar e vão fugir para uma região chamada Qianxi, né? Que vocês podem observar aí no mapa da página 12 de vocês. E ali, então, nós temos que os comunistas, né, Mao Tse-tung, ele vai proclamar naquela região a República Soviética da China.
Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar certinho o nome, tá? Isso mesmo. Em 1931, né, Mao Tse-tung, na região de Jiangxi, ele proclama a República Soviética da China. Percebam que, atualmente, o nome da China não é República Soviética da China, é República Popular da China, tá? Justamente por causa dessa diferença entre a aplicação do socialismo chinês em relação ao socialismo soviético. Bem, aí, então, tendo se organizado, ou melhor dizendo, se organizando, Mao Tse-tung, nessa região, né, onde era a República Soviética da China, vai fazer a desapropriação de latifúndios. O que é isso? Vai invadir, lembrando que latifúndios seriam as grandes propriedades rurais, tá? E alguém deve estar perguntando, mas professor, por que geralmente quando a gente fala sobre socialismo, né, ou sobre manifestações comunistas e tal, sempre eles atacam os latifúndios, sempre eles atacam as grandes propriedades rurais? Justamente porque eles vão entender que essas propriedades, essas grandes propriedades rurais, né, além de incentivarem a questão do capitalismo, nós temos uma distribuição desigual de terras, porque muitos desses latifúndios são improdutivos. Então, você tem lá uma fazenda enorme que o cara comprou, mas só que ele só, vamos supor que ele só usa 1/3 do espaço físico da fazenda, que é produtivo. O resto não é produtivo e está lá, a terra sem fazer nada. Então, eles têm essa ideia, aquilo que nós chamamos de reforma agrária, que deveria, então, se pegar... A visão da reforma agrária deveria, então, ter o Estado se apropriar dessas fazendas e dividir de modo igualitário as terras para quem quer produzir, beleza? Então, por isso que, geralmente, a desapropriação dos latifúndios e a reforma agrária tá no discurso comunista, né? Tá no discurso socialista. Qual que é a grande crítica, né, em relação à reforma agrária, né? É justamente a questão seguinte, a defesa da propriedade privada. Não me importa se eu estou usando só 1/3 da fazenda. Eu que comprei a fazenda, ou meu pai que comprou, eu ganhei de herança, não importa. Mas a fazenda é minha, quem arca com os custos da fazenda sou eu. Se eu quero deixar a fazenda inteira sendo produtiva, eu produzo. Se eu não quiser, eu não produzo. Essa, então, é o contraponto de quem não defende a reforma agrária, beleza? E dentro disso tudo, né, para acontecer a desapropriação dos latifúndios, né, nós temos o quê? A organização de grupos guerrilheiros e de ligas camponesas. Então, o que acontece? Lembrando, gente, que a sociedade chinesa era uma sociedade mais rural, né? Logo, era uma sociedade com predominância massiva da classe camponesa e não da classe operária. Tá? Diferente, se a gente for falar, que eu já citei com vocês, em relação à União Soviética. Então, Mao Tse-tung, ele organiza primeiro um grupo para poder se defender militarmente. Tá? E ele vai a partir desses grupos guerrilheiros que ele vai promover essa desapropriação dos latifúndios. Então, o que acontece? Um grupo vai lá e invade essa fazenda. Daí vai, expulsa ou mata o proprietário. E eles começam a tomar essa fazenda, a desapropriar isso, expulsar o proprietário da fazenda ou, em certos casos, acabar matando o proprietário, para que depois as pessoas venham e comecem a fazer a ocupação dessa propriedade privada, tá certo? Se a gente pegar e querer falar hoje, né, se pegar a questão do Brasil, nós temos o MST, o Movimento Sem Terra, que faz isso. Ele faz a desapropriação de latifúndios. Na verdade, ele faz a ocupação de latifúndios, porque ele não chega, muitas vezes eles não chegam a expulsar, né, de fato, o fazendeiro ou conseguir aquela terra para eles,
tá? Mas a gente tem aí o movimento, o MST, como um dos movimentos que briga pela reforma agrária, tá? Se é certo ou não a reforma agrária, eu não vou debater aqui, tá, galera? Pois bem, então, veja, tá, que nesse cenário que a gente tem, né, o Partido Comunista Chinês está cada vez mais se fortalecendo, tá? E também fortalecendo o seu grupo militar, o seu grupo guerrilheiro, ok? O que vai favorecer mais para frente quando nós teremos o retorno dos embates entre socialistas e capitalistas. Uma outra coisa que é interessante também a gente perceber, a astúcia estratégica de Mao Tse Tung. Por quê? Se a gente pegar o que muitos revoltosos pensam, cara, eu vou bater de frente e não quero nem saber. O que Mao Tse Tung ele faz, né? Ora, ele poderia ter organizado ou ter tentado organizar um contragolpe em relação ao massacre de Xangai, mas ele prefere se recolher à região de Jiangxi para evitar um conflito armado já direto com as tropas nacionalistas. Porque ele sabe que ele não tinha poder bélico para isso, mesmo se a União Soviética fosse mais apoiá-lo. Então ele foge para Jiangxi para evitar um conflito direto com as tropas nacionalistas, tá? E daí a gente vai ver que a longa marcha é de novo uma fuga para evitar novamente um outro conflito com as tropas nacionalistas. Mas antes de falar da longa marcha em si, falar um pouquinho aqui sobre a questão do apoio dos capitalistas a Chiang Kai-shek. Até aqui, vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou bem esclarecido? Vocês ainda estão aí, gente? Sim. Vocês estão tão quietos aí, que aconteceu? A sexta-feira cala vocês? Meu espírito ainda está dormindo. Toma um golão de café que melhora, Júlio. Sem açúcar ainda. Daí você vai ficar parecendo aqui quando o Alvin e os irmãos deles tomam café. Vamos lá. Então, dando sequência aqui à explicação, é necessário a gente lembrar que os Estados Unidos e a Inglaterra, esses países que a gente vai considerar dentro da Guerra Fria como potências capitalistas, tá? Porque a França, ela tá meio assim... A França, gente, ela é um país capitalista meio à parte, tá? Ela é um país curioso, até mesmo a França, né? As ideias da política francesa, até mesmo da política alemã. Mas nesse período aqui, que a gente está falando de 1931, a Alemanha está lá com a ascensão do nazismo, então não é curiosa a política deles, não. Mas aqui, nesse momento, ainda os Estados Unidos e a Inglaterra têm uma grande preocupação com o socialismo. Lembra que Churchill, ele era até mesmo Churchill, o primeiro-ministro britânico, ele era até mesmo muito paranoico com o socialismo. Se vocês quiserem ver um pouquinho essa questão da paranoia de Churchill em relação ao socialismo, é só vocês assistirem os primeiros episódios da primeira temporada daquela série The Crown, que fala sobre a questão é uma série biográfica da Rainha Elizabeth II. Tá certo? Então, o que acontece? Então, essas potências capitalistas vão dar apoio, vão dar suporte aos nacionalistas para eles lutarem contra os comunistas. Então, fortalecido, Kai-shek vai promover uma nova investida contra os comunistas lá em Jiangxi. Tá? Então, nós tivemos o massacre em Xangai e agora nós temos que os nacionalistas vão atacar os comunistas em Jiangxi. Só que, mais uma vez, qual é a estratégia que Mao Tse Tung vai usar? Qual é a estratégia que os comunistas vão usar?
fugir. Então, entre os anos de 1934 e 1935, né, nós teremos uma nova tentativa de fuga contra o exército nacionalista. Tá? Então, o que acontece? Mao Tse-tung, aqui tem no mapa, deixa eu pegar, ver se eu consigo pegar aqui o mapa. Rapidão. Então, aqui, galera, a região, então, onde eles tinham se refugiado depois do massacre de Xangai, tá? Então, aqui está Xangai e aqui está Jiangxi. Então, os comunistas, eles fugiram para cá. Só que os nacionalistas, com o apoio dos americanos, deixa eu colocar de azul aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar, falaram assim, tá na hora, então, agora que os States estão nos ajudando, está na hora da gente atacar Jiangxi. O que Mao Tse Tung vai fazer? Vai falar assim, você acha mesmo que eu vou ficar aqui de boa, né, sendo atacado, mesmo com a minha força militar não sendo tão forte assim? Então, veja bem, gente, Mao Tse Tung, ele tinha essa noção de que o poderio militar, né, do seu grupo guerrilheiro não era ainda, melhor dizendo, o seu exército não estava bem formado, não tinha ainda condições para lutar de pé de igualdade com o exército de Kai-shek, beleza? Então, dentre os anos de 1934 e 1935, as tropas de Mao Tse-tung fazem todo esse trajeto aqui dessa linha que vai até a região de Yan'an. Acho que é assim que deixa eu mudar aqui a cor. Né, de Yan'an, e ali eles se estabelecem. Tá? É a partir dali que eles vão se reestruturar e eles vão ficar esperando o momento mais adequado para atacar. Beleza, gente? E, galera, percebam o seguinte, a gente está falando em 1934, 1935. Ainda nem começou a Segunda Guerra. Então, veja, olha que interessante quando a gente vai reparar, né, na questão da história. Porque muitas vezes a gente pega e faz um recorte específico na situação de um país ou de outro. Mas se a gente for colocar, então, no panorama, nesse período, o que nós temos? Olha que engraçado. Nós já começamos a ter uma briga entre socialismo e capitalismo ali, tá certo? Nós temos que o discurso nacionalista é muito forte, em especial por causa do fascismo e do nazismo, né? E aí nós teremos depois toda a Segunda Guerra Mundial. Então veja, né? A gente pode falar que os elementos da Guerra Fria já estavam presentes até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Só que a Guerra Fria só acaba estourando de fato mesmo após a Segunda Guerra Mundial. E tudo isso que a gente está falando sobre a Longa Marcha, tudo isso é o processo de Revolução Chinesa, tá? Então, quando a gente fala sobre Revolução Chinesa, a gente está falando de todo esse processo da luta, né, entre Partido Comunista e Partido Nacionalista. Ok, gente? Que vai se consolidar, a gente pode falar assim, que a Revolução Chinesa vai colher seus frutos somente no ano de 1949, tá certo? Então, veja bem, é somente após a Segunda Guerra Mundial que os comunistas conseguem, de fato, conseguir se instaurar no poder, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar para os slides. Aqui escrevi errado a região.
Então, nesse momento, né, o exército comunista era composto por 100 mil homens. Desses 100 mil homens, 60 mil eram camponeses. Então, aqui a gente consegue entender o porquê que Mao Tse-tung toda vez recuava. Cara, você tem aí 60% do seu exército formado por camponeses. Ou seja, eles não são militares de carreira, eles não são versados em táticas de guerra, nem nada. Então, você tem que fazer todo um trabalho, né, para eles conseguirem lutar. Né, todo um treinamento com eles. Então, ele se estabelece na região de Yan'an. Aí nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial. Voltando aqui para o mapa, né, a gente percebe que aqui que está de marrom, um pouco mais marrom, era a região que os japoneses controlavam antes da Primeira Guerra Mundial, de 1919 até 1936, né, que era a região da Manchúria. Com a Segunda Guerra Mundial, os japoneses conseguir conquistar a região de Pequim. Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada aqui ou para vocês não aparece? Dá pra ver. Tá, aqui para mim estava aparecendo. Então, daí eles conseguem avançar pela região de Pequim e na região de Xangai também em alguns outros pontos, beleza? Após a Segunda Guerra Mundial, o que nós temos? Os japoneses eles vão abandonar essa região. Aí nós temos, né, a retomada do conflito entre Partido Nacionalista do Povo e Partido Comunista Chinês, na qual o Partido Comunista Chinês aí, sim, consegue organizar o seu grupo militar, além de contar com o apoio da União Soviética. Do outro lado, o Partido Nacionalista do Povo, ou a Kuomintang, contava com o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas mesmo com o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, os nacionalistas não conseguiram vencer os comunistas. Então, eles foram derrotados em 1949. Com isso, Chiang Kai-shek ele foge para a ilha de Formosa, na época chamada Ilha de Formosa, hoje nós chamamos de Taiwan, né? E lá ele ele estabelece a República Nacionalista da China. E a China propriamente dita fica sob influência comunista e Mao Tse-tung, então, na China, proclama a República Popular da China. E até hoje, né, a China se chama assim, República Popular da China. No mapa, para vocês entenderem, Formosa é essa ilha aqui, ó. Tá? Então, Kai-shek sai da China, vamos colocar, sai da China e vai para Formosa, enquanto toda a China fica sob o controle de Mao Tse-tung. Beleza? Então, para finalizar a aula de hoje, nós temos, então, o socialismo chinês. Quais são algumas características do socialismo chinês? Tá? A primeira questão é que o líder máximo da China será Mao Tse-tung. Ele vai governar a China com mãos de ferro, ele vai ser um totalitário também, tá? Ele defende essa visão do comunismo totalitário, apesar de falar que o governo dele é popular. Ele vai governar a China de 1949 até 1976. E dentro desse período, ele vai ter uma exaltação à imagem de Mao Tse-tung, tanto que ele vai ser considerado como o grande timoneiro. Por que o grande timoneiro? O que é um timão? Não é o Corinthians, tá? O timão é a mesma coisa que a gente pode falar de roda do leme do barco. É o que controla a direção do barco, tá? Então, Mao Tse-tung aqui, então, ele era um grande líder, ele era a pessoa que estaria à frente, né, da China, que direcionaria a China para os rumos certos. Tá? Dentro disso, dentro da ideia do socialismo chinês, né, nós temos a elaboração de planos econômicos quinquenais, ou seja, a cada 5 anos nós teríamos aí reformas econômicas, tá? Ou melhor dizendo, seriam estabelecidas novas metas econômicas para a China.
tá? Os planos quinquenais aparecem na página 13 aí para vocês, tá? A gente vê que nos primeiros 5 anos, o que Mao Tse-tung vai se preocupar será em relação à reforma agrária, né? Ele colocará como primeira pauta a reforma agrária, até mesmo por tudo aquilo que eu já falei anteriormente, ok? E também como uma das grandes características do socialismo chinês de Mao Tse-tung será a Revolução Cultural de 1966. O que aconteceu na Revolução Cultural de 1966? Foi basicamente a eliminação, tá? Melhor dizendo, foi a mobilização da juventude chinesa em prol da eliminação de tudo aquilo que para Mao Tse-tung representava a ideologia capitalista. Então, todo elemento cultural chinês que fazia referência ao que Mao Tse-tung considerava como sendo uma cultura burguesa, acaba sendo proibido, acaba sendo excluído. Então, nós temos muitos livros que serão queimados, festas culturais que serão proibidas, né? Nós teremos toda uma reformulação na educação, e daí também Mao Tse-tung ele escreve um livro chamado... Deixa eu ver aqui. Ele escreve o Livro Vermelho, onde ele apresenta a sua ideologia para a juventude. Veja só, que daí vocês deem uma lida na página 13 e 14. Né? Mas percebam que Mao Tse-tung ele vai usar da juventude para conseguir manifestar suas ideias comunistas, tá? O que é importante também nós observarmos aqui para eu já encerrar a questão do tempo, é que nesse momento aqui, na década de 60, é quando tem a ruptura entre China e União Soviética, tá? Por quê? Na União Soviética, Stalin acaba morrendo, e quem assume o controle da União Soviética após Stalin é Nikita Khrushchev. E Nikita Khrushchev, ele vai pegar e vai estabelecer... Nikita Khrushchev ele vai buscar estabelecer relações mais diplomáticas com os Estados Unidos, né? Então, até mesmo na própria apostila, está falando aqui, né, que o que acontece? O que Khrushchev promove, né? Uma política de afrouxamento das relações entre os blocos capitalistas e socialistas. Em outras palavras, né, para poder agradar os capitalistas, para evitar um maior conflito entre os capitalistas, com os capitalistas, eles falam assim, beleza, é melhor a União Soviética cuidar só do dela, parar com essa política de querer expandir o comunismo para o mundo, incentivar a difusão do comunismo para o mundo. E é justamente nisso que Mao Tse-tung acaba rompendo, porque na visão de Mao Tse-tung, não, o comunismo ele deveria ser espalhado para o mundo. Tanto que é Mao Tse-tung, com a Revolução Chinesa, que vai influenciar na Guerra da Coreia, que a gente vai ver na próxima semana, beleza? Então aqui, ó, só para reforçar, na Revolução Chinesa nós temos a mobilização da juventude contra aquilo que era considerado cultura burguesa. Tá? Então, nós temos aí que vários livros foram queimados, músicas foram proibidas, nós temos aí, então, toda uma doutrinação das escolas, nós temos a formação da Guarda Vermelha, né, que é um grupo militar formado por jovens, né, para perseguir aqueles que eram contrários ao comunismo. Tá? Então, nós temos aqui, na década de 60, em especial, a partir de 66, toda uma perseguição àqueles que não são comunistas, àqueles que não defendem a causa comunista na China. Tá? E isso ficou conhecido como Revolução Cultural. Beleza? Aí, galera, para terça-feira, tarefa 23, tá? Daí essa tarefa vocês não vão precisar me enviar por e-mail, tá? Vocês fazem na própria apostila mesmo,
Aí na terça-feira eu faço a correção com vocês, beleza? Então, para terça-feira, tarefa 23. Gente, alguma dúvida em relação à matéria de hoje? Bom, não tendo mais nenhuma dúvida, então, eu já me despeço de vocês. Desejo, então, um bom fim de semana a todos e até terça, galera. Abração. Tchau, tchau, gente. Professor. Tchau, senhor. Tchau.